E aí, meus tchutchucos? Beleza? Amanhã é o dia da prova, hein? Friozinho na barriga, tensão, todo mundo muito preocupado, aquele sono maravilhoso durante a noite. Toma um remedinho, se vira, cara. Tem que dormir, você tem que descansar. Come só o que deve, tá, gente? Nada de inventar coisa muito diferente, comer pizza, comer uma comida japonesa. Some disso, cara. Esquece esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Amanhã é o dia da prova, tá bom? Então tudo muito light, tudo muito de boa, se hidrata muito bem, tá bom, gente? Porque amanhã a gente não sabe como é que vai estar a sala que você vai fazer a prova, se vai estar muito quente, se vai estar muito coisa, né? Leva, pô, máscara, aquele tipo de coisa que vocês já estão carecas, literalmente, de saber. Tá bom, pessoas? E hoje eu vou tentar ajudar vocês dando algumas dicas, tá? De como você vai fazer essa prova, principalmente a prova de humanas, né? Que mais especificamente da minha parte, né? Mas algumas dicas que vão ajudar na hora de você fazer essa prova tão querida, tão amada, tão idolatrada do professor mais gatinho que vocês têm. Tá bom, pessoas? Então, bora aí pras dicas, né? Primeira coisa, a prova cobra interpretação de contexto, cara. Vocês têm que entender o seguinte. Eles vão interpretar as características de um determinado contexto, de um determinado período, e a partir dali eles vão colocar, né, gente? Então, esquece data, né? Esquece decoreba, esse tipo de coisa. Isso não cai na prova do Enem, tá? Se tiver alguma data, alguma coisa, o pega não vai estar ali, velho. Vai estar em outras coisas, tá, gente? Então, é sempre uma cobrança do contexto específico daquele tema que está sendo tratado, tá, gente? E nunca só um tema, né? São vários temas ali relacionados. Tá bom, gente? Então, não vai ter conceito solto, não vai ter aquelas perguntas diretas. Aconteceu isso porque, né, gente? Quem foi que fez aquilo? Esse tipo de coisa não cai na prova do Enem, tá? Alguns vestibulares ainda cobram esse tipo de coisa, mas no Enem não tem esse tipo de coisa. Beleza, gente? Então os conceitos não são soltos, não são fragmentados, tá, gente? Eles são sempre colocados de forma, né, ou melhor, os temas não são fragmentados, eles sempre são colocados dentro de um contexto específico, né? O que você vai cobrar ali? Você vai cobrar dentro de determinado tema, o espaço, né, o tempo, o contexto normalmente. Beleza, gente? Então é sempre uma coisa assim que tem todo um porquê, uma lógica por trás, né, gente? Não é só decorar um determinado período, mas aprender literalmente como é que funcionava, quais são as relações, né, com a questão social, com a questão política, com a questão econômica, com a questão tecnológica, para você poder entender um determinado tema específico. Beleza? Além disso, né, os conteúdos eles são transversais e interdisciplinares. Né? Eles não são fragmentados, eles sempre são conectados com outros. Beleza? Tá falando lá sobre Revolução Russa, aí pega, bota movimento sindical aqui no Brasil, fala sobre a ascensão do PT, né, Revolução Francesa e vai fazendo as conexões ali. Né, gente? Nunca vai ser uma questão sobre um tema específico, você vai ter vários temas relacionados ali. Então, primeira coisa que você tem que fazer, cara, muita gente estuda através disso, né? Pega quais os temas que mais caem na prova do Enem. Aí você vai lá e procura, né? Cai isso, cai República, cai a Segunda Guerra Mundial, não sei o que, não sei o que. Aí você vai estudando um por um. Você tem que entender o seguinte, beleza, isso ajuda? Ajuda. Agora você tem que entender que na hora da prova é diferente, né? O que vai ser cobrado vai ser o contexto específico e as relações que eles vão fazer com outros temas. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Tá? E também, né, você tem que entender que a história não é colocada, acho que todo mundo deve saber disso, que a história não é colocada de forma fragmentada. Né? E o cara tem que fazer barulho na hora que eu estou gravando meu vídeo. Mas eu vou continuar aqui, vamos ver se fica bom. Mas a história, ela não vai ser fragmentada. Não vai ter uma questão de história. Vai ter uma questão de que vai cair história, filosofia, sociologia, tudo mais, né? Pega Grécia, né? Aí nunca vai cair só história, tá, gente? Vai ter sociologia no meio, vai ter geografia, vai ter filosofia, beleza? Então, tudo ali muito relacionado, tá bom? Outra coisa, pegadinhas. Prova do Enem tem pegadinha. Quais são as pegadinhas que mais caem, tá, gente? Pega um item e tá lá o item todo bonitinho, todo correto, né? Todo maravilhoso, beleza? Só que aquele item não é o item correto, beleza? Por que não é o item correto? Pô, professor, mas tá certo, cara, tá tudo muito bonitinho, tá correto o item. Cara, mas não tá perguntando sobre isso, velho. Não é aquele item que você responde, você tem que procurar o comando. O comando tá pedindo o quê?
Vamos para a resposta do comando. Pode ter todos os itens corretos, com todos os conceitos corretos, mas não tem a ver com aquilo que está sendo perguntado. Então, não é aquele item que tem que ser marcado. Você não vai brigar com a prova do Enem, né, gente? Você vai marcar aquilo que tem que ser marcado, porcaria. Beleza? Outra coisa, fuja dos itens que está escrito ninguém, nunca, tudo, né? Essas coisas que determinam demais. Beleza? Por quê? Na história, né, na realidade em si, sempre tem uma exceção, cara. Nunca você pode compartimentar demais as coisas. Sempre vai ter uma exceção para aquele determinado acontecimento. Nunca vai acontecer somente por uma determinada coisa específica. Então, não dá para você compartimentar dessa forma. Consequentemente, fuja desses conceitos. Se tem esse conceito no item, provavelmente ele vai estar errado. Beleza, gente? Aí você vai procurar o próximo aí. Se os próximos estiverem de acordo com o conceito, com o comando, beleza, você marca aquilo, tá? Outra coisa, muito cuidado com anacronismo, tá? Tem alguns itens que vão estar anacrônicos, fora do contexto, fora do lugar e tudo mais. Pô, na prova de história, os professores têm muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Se estiver fora de contexto, se estiver fora de lugar, o item vai estar errado. Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa, a resposta, algumas vezes, né? Eu ia colocar sempre, mas não é assim não. Mas a resposta, algumas vezes, vai estar no próprio texto. Então, você vai procurar lá no texto, e às vezes vai ter a indicação de qual vai ser o item que vai ser marcado. Então, aí você procura, você vai direto, marca o item, procura o comando e tudo muito bonitinho, tudo bem marcado, né, gente? E às vezes o item, o comando, ele vai indicar qual que vai ser a resposta possível, né? Qual a resposta que se encaixa melhor naquele comando que está sendo dado ali. Você não sabe nada daquilo que está sendo dito, cara. Você não tem a mínima ideia daquilo que está sendo falado, mas, através do seu alto poder de dedução, vocês do Nunes Teixeira, você vai conseguir deduzir. Cara, esse itemzinho encaixa melhor com aquele comando, velho. Ó, que top! Você já deduziu a prova, você já deu uma de Chico Xavier, beleza? Você foi lá e psicografou o seu item através do seu poder de dedução sem saber porcaria nenhuma da matéria, tá bom? Outra coisa, né? Procure, né, gente, sempre, isso aqui é a coisa mais importante na prova de vocês. Você vai procurar a porcaria do comando antes de fazer a questão. Beleza? O seu tempo é contado, cara. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então você vai lá, diretamente no comando. O comando tá falando lá, de acordo com o texto 2, você... Tanana, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai direto no texto 2. O comando tá falando do texto 2, não falou do texto 1, não falou do texto 3, vai falar do texto 2. Aí lá o Chonga, o Lezeira, vai lá e lê o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Perdeu quanto tempo? 20 minutos lendo a porcaria de um texto que nem era pra ler? Você não vai fazer esse tipo de coisa, né, meu tchutchuco? Tenha muito cuidado. Galera, ó, é só isso, né? Procura a porcaria do comando, tenha muito cuidado com o anacronismo, tá, gente? Tenha cuidado com as pegadinhas, fuja do nunca, jamais, tudo, esse tipo de coisa, né? Entendam os conceitos de forma contextualizada, beleza, gente? Os temas estão sempre contextualizados e façam uma boa prova, uma prova com cuidado. Se aquela questão estiver muito difícil, o que você faz? Você continua a prova, você vai fazer outras questões, você vai resolver as outras partes da prova e depois você volta para aquele item. Sabe o que acontece algumas vezes? Na porcaria da última questão lá tinha a resposta da primeira, cara. Aí você já achou, você já conseguiu um pontinho a mais que vai te levar ao seu tão sonhado objetivo de entrar dentro de uma universidade. Beleza, meus chuchucos? Foi lindo, foi maravilhoso, espero que vocês tenham gostado do ensino médio. Vou sentir muita saudade de vocês e espero que quando todo mundo tiver vacinado, tiver acabado essa pandemia, vocês vão lá no Anísio, deem um abraço no professor Gatinho, que eu vou sentir muita falta. Tá bom, gente? Eu quero ver todo mundo se dando muito bem. Beleza? O sucesso de vocês é o meu sucesso também, meu ego fica maior. Tá bom, pessoas? Que já é muito grande. Um abração pra todo mundo, amo vocês, até mais.